historiador Fernando Tadeu, da cidade de Ubajara, que nesses 103 anos de história vai contar um pouco dessa história para a gente. Nós que neste programa vamos mostrar um pouco desta importante e centenária história da cidade de Ubajara, no Ceará, uma das principais cidades da região serrana que recebem turistas para visitarem os seus pontos turísticos. E o Fernando Tadeu, historiador, está aqui com a gente. Obrigado, Fernando, por você estar com a gente. Obrigado, e vai contar um pouco dessa história. A primeira história que a gente quer saber é o nome de Ubajara, como se deu essa emancipação e o que significa na língua tupi Ubajara. Como se deu essa emancipação há 100 anos e o que eles quiseram e como foi o batismo da cidade? Na língua tupi, como eu falei, significa Senhor da Canoa. Ubajara, na língua tupi, significa Senhor da Canoa em português. E então eles fizeram uma mesa redonda, já que se aproximava o dia da emancipação. Ainda não tinham um nome. Eles acharam por bem fazer essa mesa redonda para discutir o nome. Quais eram os nomes que haviam no povoado antes da emancipação? Era Jacaré. 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 Aqui era município de onde? Distrito de onde? Distrito de Ibiapina. Certo. E tempos depois, como é um caso inédito a gente saber nessa altura da serra ter jacaré. É porque encontraram o jacaré no cruzamento dos rios que tem ali. E fizeram, não era um povoado, era apenas um arraial, um aglomerado de casas. Essas casas eram de palha. E certo dia queimou-se todas as casas. Quer dizer, o jacaré queimou-se e passaram a dar o nome de Jacaré Queimado. Certo, mudou o nome. Mudou o nome. E havia uma família, digamos assim, das famílias brancas, que morava lá e que só figura mais o nome da dona Chiquinha, que era a matriarca da família, e ela resolveu fazer a casa aqui, nessa esquina aqui. A primeira casa que foi feita foi aí. Correto. A família se mudou para aí. A igreja já existia desde o povoado, não? Não. Ah, okay. Foi aí que Dona Chiquinha, a Dona Chiquinha Magalhães era muito devota, muito religiosa e achou por bem soerguer uma capelinha a São José. Era uma capelinha minúscula. Aí com o tempo foi evoluindo e ela já passou por umas 3 reformas para chegar a esse tamanho aí. Bom, o nome Ubajara, que significa Senhor da Canoa, a mesa redonda chegou a este nome por quê? Porque um deles, enquanto discutiam, um deles, dos participantes, ele ajuntou e disse: e por que, então não agrademos grego nem troianos, porque não homenagear a famosa gruta, dando o nome do índio que se diz que morava lá, ainda se diz que morava lá. E todos acataram, foram unânimes a acatar o nome. E a gruta é a famosa gruta de Ubajara, hoje lá do Parque Nacional. Lá do Parque Nacional. Havia a história de que esse índio morava lá, o homem da canoa, e havia possibilidade de se navegar naquela época? O que diz a lenda? A lenda diz o seguinte, que a lenda não diz nada. Agora, nós é que traduzimos, hoje nós traduzimos que ele, nós interpretamos assim, que ele apenas morava dentro da gruta e ele saía para remar, já que era cheio de lagos daqui, da gruta, até o litoral. As águas foram se afastando e aí ficavam lagos e ele era enzima em remar e gostava da ideia e saía daí para ir remar nessas águas. Muito bem. Você, Fernando, lançou para a sociedade um livro recente contando a história do município, aproveitando o centenário da cidade, né? São 103 anos e tal, tem esse centenário. O que você conta de histórias mais interessantes daqui de Ubajara? Eu estou aqui com o livro, olha até aqui, Retalhos da Memória. Retalhos da Memória, contando a história de Ubajara. Quais são os retalhos mais importantes que você traz aqui?
os retalhos mais importantes é exatamente como eu considerava que o Ubajara, a história de Ubajara só tinha meio e fim, não tinha começo. Eu até comparei aqui com uma árvore sem raiz. Ela é muito frondosa, mas não tem raiz. A qualquer momento ela pode cair. E foi isso, porque as raízes que eu considero, exatamente as informações que nós tivemos, como os portugueses chegaram aqui para fazer o descobrimento da gruta, que apenas, para mim, eles não descobriram, apenas oficializaram a descoberta. Como foi a chegada deles? Olha, a princípio chegava na cidade de Lisboa em 1738, umas amostras da gruta, pedaços lá de dentro da gruta, dando conta que aquilo que tem espalhado nas paredes, como era muito crepitante, ainda hoje achavam que era prata derretida. Então as pessoas mandaram as amostras para Portugal, dizendo que aqui na Chapada da Ibiapaba havia uma gruta cuja caverna era cheia de prata derretida. Na verdade, a prata derretida era nada mais nada menos que o calcário, que dá esse aspecto prateado. Prateado, E exatamente quando eles... E que se não fosse a água da chuva, que quando a gruta se formou, ela ficou vazia. Não tinha nada daquilo. Aquela ornamentação foi depois. E a Ubajara dos dias de hoje, desses 100 anos de história, a partir do seu povo, a partir da sua religião, a partir do dia a dia da cidade. Que crescimento foi esse nesse centenário da Ubajara? O crescimento, nós podemos dizer que foram duas coisas que ocorreram. A visitação à gruta, que o turismo trouxe muito. Nós podemos dizer que a conjuntura econômica de Ubajara tem dois aspectos. O aspecto turístico e o aspecto agrícola. E aqui já foi terra que produzia muito café, muita pimenta do reino, muita cana-de-açúcar. O milho já vinha em segundo plano, né? O milho, feijão, apesar de muito também, mas já vinha em segundo plano. Aqui também já foi um grande produtor de tabaco, que nós chamávamos até pouco tempo, a gente não conhecia essa palavra, a gente chamava de fumo. Mas aí acabou-se tudo. Deu lugar ao maracujá, ao chuchu, enfim, toda essa agricultura nova que nós temos. Isso aí desapareceu, o fumo desapareceu da nossa conjuntura. E o grande mote hoje que movimenta a economia é o turismo. É o turismo. Apesar de o povo ainda não tem aquela visão que o turismo alavanca muito a nossa economia. Mas nós que vivemos de perto, eu posso dizer assim, eu trabalhei 29 anos ali no parque, vi praticamente o parque nascer. Quando eu cheguei aqui, fazia 6 meses que o parque tinha acabado de nascer. Então eu acompanhei e eu venho acompanhando esse tipo de coisa e eu vejo que o turismo em Ubajara, quanto mais se mexe, mais ele dá. Fernando Tadeu, Retalhos de Memória. Onde é que encontra esse livro, hein? Para quem está aqui em Ubajara, quem está na região e quem está no Nordeste, onde é que encontra o livro? Por enquanto, ele está sendo encontrado lá no parque, lá no centro de visitantes. Porque lá foi o único lugar que eu encontrei que me deu apoio. Aliás, o pessoal do parque. Você é filho de lá, né? Você é filho do parque. Eu sou filho do parque. Fernando Tadeu, obrigado pela sua história e pelos registros históricos que você traz aí nesse livro para toda a juventude, hein? E aqui eu dedico esse livro a você. Obrigado. Fernando Tadeu, historiador do povo. Historiador que conta a história do povo para o povo. Obrigado.